Graça e paz, igreja, vamos nos colocar em pé. É um privilégio estarmos com Deus, na casa de Deus, adorando, servindo e bendizendo a Ele. E nós vamos começar este louvor com David Keelan, Poderoso Deus.
Às vezes, o silêncio fala mais alto e com muito mais poder. Jesus Cristo, em silêncio, depois de ter sido açoitado 39 vezes com azarrogue, está com as suas costas dilaceradas, a sua fronte ensanguentada da coroa de espinho, batida com uma cana sobre a sua cabeça. Ele demonstrou, não com palavra, mas com uma ação, sem abrir a sua boca. E esse gesto dele de morrer na cruz pelos nossos pecados ecoa nos nossos corações até hoje, muito alto. Então há momentos que palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus fala muito. Louvado seja o nome de Jesus. Cristo morreu na cruz por você. Você recebeu salvação. Você recebeu vida eterna. Você tem o seu nome escrito no livro da vida. Quando criança, cantava na classe Cordeirinhos de Jesus e Joias de Cristo. Com pena de ouro escrito está meu nome lá no céu. E às vezes a gente entra em deprê, né? Porque achando que as coisas não vão bem e que a gente não dá certo e que tudo que a gente faz dá errado e a gente fica triste e perde o brilho do viver por pequenas coisas. Eu queria dizer para você que você tem valor.
que você é templo do Espírito Santo de Deus. Você é morada do Altíssimo. Você é precioso. A sua vida é preciosa. Então, quem escreveu essa poesia, quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Você é precioso. Por você, Jesus Cristo morreu no Calvário. Sua vida é preciosa. Olha, tem muita água para rolar debaixo da ponte ainda. E ainda você vai ter muitas alegrias no Senhor. Que Deus abençoe você e que você não tenha otimismo. Você tenha fé. A fé vence, porque ela é uma fé esperançosa. E em Deus nós faremos proezas. Quero que valorize. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor desse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o
O Espírito Santo se move em você. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. 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 Oh, glória a Deus. Ser templo do Espírito Santo e dizer como o apóstolo Paulo disse: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É muito bom pertencer a Jesus, de estar em comunhão com Ele, de viver com Ele todo dia e ser agraciado por Ele com a sua preciosa paz. E amados de Jesus Cristo, hoje nas igrejas muito pouco é falado sobre santificação, em preservar a sua integridade espiritual. As pessoas falam acerca de várias coisas e de várias questões, mas as pessoas não trabalham mais santificação. E a palavra de Deus nos diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então, que você tenha um desejo ardente no seu coração de santificar a sua vida, de ser santo. Tudo é possível ao que crê. Você pode tornar-se santo, separado das coisas deste mundo. Você pode, entregando a sua vida a Jesus. Alvo mais que a neve quero ser, pra te honrar, pra te agradar, e em santidade eu vou viver em todo o tempo, pois sou teu templo. Renuncio tudo que é impuro, renuncio a minha carne, renuncio o mundo e os sonhos que não te glorificam, Senhor. Eu renuncio
Obrigado, Senhor Deus, pelas nossas vidas. Obrigado, Pai querido, porque Tu encontras aqui, Senhor Deus, porque o Senhor Deus habita dos nossos corações. Obrigado, Senhor Deus, por ter enviado Jesus. E ali, Senhor Deus, Ele não abriu a sua boca, Senhor Deus, por nada, por amor a nós. Obrigado, Pai eterno, por termos o Espírito Santo de Deus que habita nos nossos corações, que norteia as nossas vidas para andar nesse caminho, no caminho de Jesus, para estar olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Obrigado, Pai, pela minha salvação em Cristo Jesus. Obrigado já pela mensagem que virá de encontro aos nossos corações, por vamos participar da ceia desse memorial em um banquete espiritual. Obrigado, Pai, porque o sangue de Jesus Cristo me perdoa de todos os meus pecados nessa hora. Em nome de Jesus, amém. Amém. A igreja pode se assentar. Ó amados do Senhor Jesus Cristo, norteando nossas vidas pela palavra 009. Nós estamos meditando em Mateus, capítulo 24. E nós estamos, esta será a quarta mensagem em cima destes dois versículos, em especial no 15 de Mateus 24, que peço que o Alex esteja colocando aí, por favor. E assim, quando virdes a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, ao ler o profeta, entendereis isto. 16, Alex. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Vamos orar. Pai Santo, eu te agradeço por Cristo, teu Filho, nosso eterno e amado Salvador, por ainda termos oportunidade de estarmos com as nossas portas abertas e ainda termos liberdade de culto em a nossa nação. E ainda podemos transmitir nas mídias da Meta e nas mídias de Elon Musk, porque ainda, Senhor Deus, não há nenhum impedimento que possa nos deter de cumprirmos o ídolo de Jesus Cristo, que diz que todo este evangelho será pregado em todas as tribos, línguas, povos e raças e nações, e aí virá o fim. Então nós estamos no tempo, Senhor Deus, da anunciação do evangelho de Jesus, antes que as portas se fechem e aí não haja mais oportunidade de as pessoas serem salvas por tua graça bendita. Quero pedir ao Senhor auxílio, a iluminação do teu Santo Espírito, porque quem anda na luz como o Senhor na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, nos purifica de todo pecado. Nos abençoe nesta noite, neste culto, e que o Senhor Deus possa contemplar, segundo o teu muito amor, segundo a tua muita misericórdia, o que alguns vieram fazer nesta noite na tua casa, de terem uma resposta, de terem uma saída, de conseguirem revestimento do alto do teu Santo Espírito para poder viver uma vida santa, reta, justa e piedosa. Reveste, Senhor Deus, com toda a tua armadura, todos aqueles que aqui estão e todos aqueles que nos veem agora pela rádio, nos assistem pelo YouTube e que estão aí no Face e no Instagram. Que o Senhor Deus possa ter misericórdia e abençoar a todos no nome de Jesus Cristo. Amém. Ó, amados do Senhor Jesus Cristo, não é cansativo, não é enfadonho, é prazeroso estudarmos a palavra de Deus, porque estudando a palavra de Deus nós vamos conhecendo o Deus da palavra. E tendo conhecimento do Deus da palavra, nós nos aproximamos dele, porque
ele nos disse: chegai-vos a mim e eu vos achegarei a vós. A forma como Deus se achegar a nós é nós nos colocarmos à inteira disposição dele, dizendo em alto e bom som que importa que ele cresça e que a gente diminua, porque ele é grande, porque ele é poderoso, porque ele é eterno, porque ele é Senhor absoluto, Senhor dos senhores. Ele é o Deus Todo-Poderoso a quem amamos e servimos, o Criador Supremo de todas as coisas visíveis e invisíveis. Então, amados do Senhor Jesus Cristo, quando nós olhamos para a palavra de Deus e nos aproximamos de Deus e vamos entendendo a palavra pelo discernimento que não vem de nós, que é dado pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos tirando as escamas dos nossos olhos e enxergando coisas que jamais imaginaríamos estar contidas na palavra de Deus. Quando nós vemos o versículo 15 de Mateus capítulo 24, dizendo: quem lê, entenda o que diz o profeta Daniel, e nós vamos procurando os textos bíblicos que se alinham com aquilo que Cristo está dizendo. Ó, amados do Senhor Jesus Cristo, é muito impactante, traz em nosso ser um temor muito grande, uma paz muito grande, e traz em nós uma serenidade, porque muitos dos que vivem, muitos dos que já viveram, nunca chegaram a este conhecimento que está na palavra de Deus. E não é por não ter lido a Bíblia, e não é por não ter meditado na palavra, mas a descoberta do que está escrito, do que é profecia, que é vinda pelo Senhor, que fala ao profeta, e o profeta, da parte de Deus, anuncia coisas futuras. Em um período de tempo não muito longínquo, e para mais de 2.500 anos, e tudo aquilo que é dito pela boca do profeta saiu da boca de Deus, da boca do Senhor Jesus Cristo, que é o Verbo encarnado que se fez carne e habitou entre nós. Nada daquilo que foi falado pelo profeta Daniel, ou que fora escrito por ele aos 90 anos de idade, que já não fora cumprido e que não está sendo cumprido. As profecias de Deus, elas acontecem. E elas acontecem por amor ao seu povo. E ela acontece por misericórdia do seu povo. Por quê? Porque nós temos uma vida curta na face da terra, se bem que há alguns que têm uma longevidade maior do que os outros, mas não passa de um vapor que aparece e logo se desaparece. Então, o tempo da nossa vida é muito curto. E a vida é cheia de coisas para serem vistas, vividas, buscadas, deixadas. Há caminhos que parecem direito e as pessoas se iludem por várias questões. E quando o Senhor, ele está dirigindo as nossas vidas, ele vai mostrando como que a gente deve se comportar acerca de tudo o que se tem nesta vida. De todas as coisas, de todas as questões, o Senhor Deus vai nos orientando de uma forma bondosa e amorosa e misericordiosa, e a gente vai abrindo a nossa visão da visão que foi dada em uma noite a um menino que começou
a sua jornada aos 13 anos de idade em um cativeiro, que se negou a comer a comida do rei e que achou graça lá no copeiro, e aí ele desvendou alguns mistérios, não porque ele era muito sabido, mas porque Deus estava com ele. É muito importante, amados de Jesus Cristo, ter Deus nas nossas vidas, porque Deus, ele usa pessoas para o seu louvor, para a sua glória e para falar acerca das coisas espirituais no presente e no futuro, que hoje está em o nosso passado, mas na vida do profeta está no futuro. Tudo aquilo que ele viu porque tinha uma comunhão com Deus, porque orava 3 vezes ao dia, com sinceridade, com verdade, com amor, com piedade e com misericórdia. E Daniel é homem de Deus. Daniel mudou a história do povo de Israel e da nação de Israel, e avisou a nação para que a nação pudesse se comportar e andar humildemente diante de Deus. E dentro dessa premissa, dentro dessa palavra, nós estamos vendo em Mateus capítulo 24, quem lê, entenda, lá em Daniel capítulo 11, versículo 45. Daniel, capítulo 11, versículo 45. E armará as tendas do seu palácio entre os mares e o monte glorioso e santo, mas chegará o seu fim e não haverá quem o ajude. Amados de Jesus Cristo, essa é uma palavra apocalíptica, ela é uma palavra escatológica e que está falando entre o mar Morto e o mar Mediterrâneo no Monte Moriá, o Monte Santo do Senhor. Quem ler este texto e não tiver conhecimento bíblico vai confundir-se achando que é sagrado aquele que montará a sua tenda entre o Mar Morto e o Mediterrâneo no lugar santo que é o Monte Moriá, onde está o templo. E aqui, na visão de Daniel, o templo está construído. E ele vê este templo em todos os seus detalhes externos e internos. E ele vê os sacerdotes, ele vê os levitas, ele vê os santos de Deus, ele vê o sacrifício contínuo e vê uma interrupção. E esta interrupção provocada pelo anticristo, que cessará o sacrifício contínuo e que trará no Santo dos Santos, naquilo que é sagrado, fará guerra contra o exército do céu, que denominamos aqui sacerdotes, sumos sacerdotes e levitas, a serviço do templo, que nem existe ainda nos nossos dias, embora os seus utensílios estejam todos prontos e as pedras todas lavradas, sem ferro, no mesmo
na mesma forma, do mesmo jeito que separavam as pedras umas das outras. Mas como? Nas fendas das pedras, colocando madeira e água e inchando na proporção que eles queriam, para a ruptura que eles queriam, de até pedras com 9 toneladas cada uma. E como que colocaram uma em cima da outra? E quanto tempo? Olha, o templo que foi erigido quando voltaram do cativeiro lá da Babilônia, demorou 49 anos para fazer, com a tecnologia que tinha aquela época. E foi feito em um templo recorde. Mas nós estamos falando de terceiro milênio. Nós estamos falando de um mundo de uma ciência fantástica, de equipamentos tecnológicos para construção que estão aí de top, para que faça isso em um pequeno período de tempo. É só você ver a réplica do Templo de Salomão, que foi feita aqui em São Paulo, pelo Edir Macedo. Quanto tempo foi a construção? A do templo, onde a glória do Senhor desceu e consumiu o altar, o holocausto, o altar e o sacrifício, onde a glória de Deus, que é o templo de Deus, que é quando Deus tabernacula com o homem, é diferente desse templo de Salomão, que foi erigido aqui na cidade de São Paulo, e que tinha a visita de alguns políticos, dentre eles Dilma Rousseff, e na inauguração do templo acabou a luz, acabou a energia. Então é um templo de uma réplica onde a glória de Deus não está. E há muitas pessoas que acham que aquele templo ali, e não tem nada a ver com este terceiro templo, e é este templo onde voltará o sacrifício contínuo, e onde no segundo período dos 2.520 dias daquele ano profético bíblico que eu vos falei na quarta-feira, de 12 meses de 30 dias, da última semana, dos primeiros 3 anos e meio, e depois dos outros 3 anos e meio. Agora aqui nós estamos falando de grande tribulação, onde Jesus Cristo veio buscar a igreja, onde primeiro sobe o Espírito Santo, então o Consolador real já não estará mais com a igreja, porque a igreja subiu, porque primeiro os mortos foram ressuscitados, e depois nós, os que estivermos vivos, nos encontraremos com ele nos ares, e num abrir e fechar de olhos, teremos os nossos corpos transformados. Este período é antes que Jesus Cristo tenha a sua segunda vinda, e aí entendo que ele não vai tocar o solo, que vejo ele com todo o poder que lhe foi dado no céu e na terra, que acontece como Moisés foi ao monte para se encontrar com Deus. Deus estava em suspenso, sem a possibilidade de ser visto. Mas agora Jesus vai se apresentar. Este primeiro evento do arrebatamento é em particular, não visível a todos. Mas o segundo momento, que Jesus Cristo vem julgar as nações, todo o olho verá, dos que estão nos céus e dos que estão na terra. E aqui na visão de Daniel, há 200 milhões de soldados. E aqui, na visão de Daniel, ele conhece a pessoa. Ele sabe quem é a pessoa. Porque Deus revelou a ele quem é a pessoa.
Mas ele não revela nome. Ele revela fatos. E aí a profanação do templo com idolatria. Assim como esse templo é profanado. Porque tem lá a Arca do Concerto, o que simboliza a Arca do Concerto. De que se fosse verdade, no mínimo, eles todos seriam atacados por pestes, porque Deus é santo. Você é um leitor da palavra de Deus, você pode ver o que acontece com aquele quando Davi transportava a arca e teve que ficar na casa de Obed-Edom, que alguém entendeu que a arca ia cair e colocou a mão e morreu na hora. A arca é santa. Os querubins, santos. O que tem dentro da arca é as 2 tábuas do concerto, o decálogo, tem a vara de Arão e tem os pães ázimos. Ali fala sobre a pessoa de Jesus Cristo. Ali fala sobre santidade de Deus, providência de Deus, graça de Deus, poder de Deus que tabernaculara com o seu povo na aliança que vos falei hoje pela manhã, lá em Isaías. E o pastor esteve falando para a igreja hoje pela manhã, e eu convido a todos que estão me vendo agora, inclusive os da igreja que não estiveram pela manhã, para ouvirem a mensagem de hoje pela manhã. E não apenas compartilhar e curtir, mas edificar as suas vidas com o suprassumo da palavra. Essas questões são importantíssimas. Amados de Jesus Cristo, quando em Daniel 11:45 está dizendo que o anticristo está dentro do templo. Se o anticristo está dentro do templo e profanou o templo e o altar com idolatria, Deus não está no templo. Mas hoje nós temos a presença de Deus. Por que Deus não está no templo? Porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Não está no templo por quê? Porque o Consolador real, enviado por Deus, já subiu. Há alguns que interpretam este período como antes do período das dores, que é 3 anos e meio, e a grande tribulação, como tribulação. E que o arrebatamento se dá antes de o princípio. Então, Cristo vem e busca a sua igreja. Então, nesta 70ª semana, que é a última semana de Daniel, que está para se cumprir, e creio que já estamos dentro dela, não tem o Espírito Santo porque ele subiu. E aí entra aquele texto: sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Nós que estamos aqui hoje, estamos na companhia do Espírito Santo de Deus, ele está aqui. E a gente não precisa dizer, vem Espírito Santo, porque ele está. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Deus está aqui. E não está sentado do seu lado. Não tem anjo passeando aqui. Deus se faz presente. Porque ele é um Deus imanente. Está aqui. Mas nessa época, o Espírito, o Consolador real, subiu. Então, a volta de Jesus Cristo, a sua segunda vinda, é para julgar as nações. Por quê? Amados de Jesus Cristo, com toda a destruição e a derrota de Israel na guerra, tem os 144 mil que
das 12 tribos de Israel, 12.000 de cada uma, que não é dos russelitas e nem dos testemunhas, é 12.000 de cada tribo estão. Esse é o remanescente. Esta é a igreja da aliança com Cristo. Esta é a noiva. E que Cristo vem para guerrear por eles. E aí Daniel, no capítulo 12, no versículo 1, escreveu o seguinte: naquela época, Miguel, o grande príncipe que protege o povo de Deus, ele se erguerá em benefício dos filhos do teu povo, e haverá um período de tribulação, opressão e aflição, como nunca houve desde o início das nações até então. Contudo, naquela época, o teu povo, toda pessoa cujo nome está escrito no Sefer, no livro, será liberto. Cercados, e aí nós não vamos entrar hoje nisso, mas no decorrer, diante de tantas bombas, diante de tanta destruição, haverá um escape para estes 142, desses 144 mil, porque o Monte das Oliveiras vai se fender ao meio, e as águas que correm para o sul vão correr para o norte. E ali Deus vai resgatar o seu povo. E quem que vai fazer isso? O amados de Jesus Cristo é o grande arcanjo Miguel. Ele é conhecido também como o grande príncipe. Ele é o Senhor e o protetor de Israel. Miguel. Às vezes, na jornada de libertação, por pouco conhecimento bíblico, eu já pedi a Deus que enviasse Miguel, porque ele não perde nenhuma batalha, para auxiliar na libertação de algumas pessoas que estavam possuídas por legião. E eu posso dizer para vocês que não é simples e não é fácil, mas apenas pelo poder de Deus. Então, há situações de uma semana, das 6 da manhã às 11 da noite, meia-noite, e sendo zombado, porque cada hora aparece um. São muitos. Então aqui, para enfrentar o anticristo, quem vem primeiro, antes da segunda vinda de Jesus Cristo, para proteger o seu povo, o príncipe Miguel, o arcanjo Miguel. Então, amados de Jesus Cristo, aqui em Mateus capítulo 24, 21, nós lemos Mateus 24, 21. Portanto, haverá nessa época grande tribulação. Vocês estão vendo pelas mídias, não pela televisão, poucas coisas saem, mas pela internet, o que se passou com os habitantes de Israel, com as crianças sendo degoladas, com a mãe sendo estrupada na cozinha, com o filho sendo assado vivo dentro de um forno. Vocês estão vendo o que está acontecendo lá na faixa de Gaza e em Israel? Vocês têm noção o que é ver famílias inteiras sendo mortas, muitos queimados vivos, muitos esquartejados,
Você tem noção do que é grande tribulação, do que é essa aflição de que o profeta Daniel está falando, e agora quem está falando aí é Jesus que falou a Daniel, e que agora é o próprio Jesus que está falando aos seus discípulos e que está falando a você que está aqui hoje? Você já tem noção do que nos espera aí pela frente? E não na grande tribulação, porque nós seremos arrebatados. Creio que todos os que estão aqui são lavados no sangue de Jesus Cristo. Creio que todos os que estão aqui são servos do Altíssimo, que já entregaram a sua vida para Jesus e que têm o seu nome escrito no livro da vida. E se ainda não são, e se ainda não têm, o dia é hoje, a hora é agora, não deixe para amanhã. Entregue-se a Jesus e tenha o seu nome escrito no livro da vida hoje, agora, neste momento. Porque não ter o nome escrito no livro da vida é passar por isto que está sendo relatado aí na palavra de Deus. E essa aflição não é aquela que você diz, hoje eu estou tão aflita, hoje eu estou tão aflito. Não. Isso aí são algumas coisas pequenas que é potencializada aos milhões em perseguição, em tortura, de todos os sentidos, em ver seus familiares sendo destruídos. Amados de Jesus Cristo, aqui é grande a tribulação que a palavra de Deus está falando. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 5, na visão de João, na ilha de Pátimos, todavia, nasceu-lhe um filho homem, que reinará sobre todas as nações, com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado junto de Deus e de seu trono. Olha, amados de Jesus Cristo, nasceu-lhes um filho homem. Isaías disse, a virgem conceberá e dará à luz a um filho. E o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Mas aí agora é reinar. O governo milenar de Cristo sobre todas as nações aqui na terra. E nós vimos pela manhã Satanás, a besta, o anticristo. O anticristo é no lago de fogo, a besta no lago de fogo, e Satanás prisioneiro por 1000 anos. Passou-se o período. Agora é o reino milenar de Jesus. Agora é o descanso sabático. Mas em Daniel, capítulo 10, versículo 14, Daniel 10, 14, ele está dizendo assim, assim, estou eu aqui agora para explicar-te o que acontecerá a teu povo nos tempos futuros, pois a visão que tiveste se refere a dias ainda muitos distantes de Daniel. Na sua visão, vendo todas as coisas que eu já havia falado anteriormente e muito mais ainda que não vimos aqui biblicamente. Então, amados de Jesus Cristo, a palavra de Jesus Cristo concernente às coisas do fim é importante. Por que é importante? Porque nós estamos no mundo, nós estamos vivos. E, por certo, muitos dos que estão aqui verão e subirão com Jesus. Mas aqueles que não quiseram a Jesus, entregar-se a Jesus, ter uma vida a serviço de Jesus, ser fiel testemunha de Jesus, pode ser que passe a grande tribulação. E aí, amados de Jesus Cristo,
a perseguição será muito maior do que aquilo que nós estamos vendo de tudo aquilo que já aconteceu. Hoje de manhã estava aqui na igreja e alguém estava falando para mim, pastor, o senhor viu aí o que a meteorologia está falando para o dia 18 e 19 de novembro? Vai ter uma ventania maior do que teve aí na outra semana. A Enel, na cidade de São Paulo, teve mais de 150 mil pedidos para reparar as suas linhas. Naquele vento, que em algum lugar nas proximidades chegou a 100 quilômetros, que traz aquilo que Jesus diz, sinais no céu, sinais na terra. O irmão Pedro falou para mim que ele viu lá na NASA, alguém dizendo lá na NASA sobre o sol, sobre a mancha lá no sol, tal. Não se espante. A Bíblia diz, não vos assusteis, o sol se escurecerá. Você já viu o que a China criou aí? Um sol artificial. Tudo está sendo preparado. E essas questões, amados de Jesus Cristo, nada mais é do que o Senhor avisando o seu povo por amor do seu povo, por misericórdia do seu povo, para que o seu povo se prepare. Porque nós vivemos no tempo do pós-modernismo. E a igreja que está desde 1914 na terra de todas as denominações, ela é aquela igreja que não é quente e não é fria. É aquela igreja morna, onde os crentes hoje tomaram o gosto do mundo, que não impactam o mundo, mas são impactados pelo mundo. E há até igrejas evangélicas inclusivas. Há pastores casados. E não tem nada de errado o pastor ser casado com uma mulher, mas com um homem é complicado. Existem questões aí que as pessoas estão aceitando. Dentro das igrejas, acontecendo coisas e mais coisas, e as pessoas... Bíblia é o mínimo possível. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui no templo agora, que são crentes antigos, que nunca ouviram acerca do que eu estou falando. Nunca ouviram. Que não tem noção. Por quê? Porque vem de igrejas onde existem coaches que falam muito acerca de prosperidade, que você vai conseguir, que você é isso, que você é aquilo, que faz campanha com envelopes. Você que está visitando a nossa igreja, eu dizer para você, eu sou pastor aqui há 25 anos e meio. Eu nunca preguei sobre dízimo. Nunca fiz um momento do dízimo e das ofertas. Porque isso é restrito aos fiéis. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. E não precisa de mensagem. Quem é fiel, é fiel. Então o gasofilácio está aí. A tesoureira estava ali atrás, agora há pouco, a Ana Kelly. Eu nunca perguntei para a Ana Kelly quem dizima e quem não dizima. Nunca perguntei para a Ana Kelly quanto é o dízimo de A, de B e de C. Isso não me interessa. Eu estou aqui para pregar o evangelho. Mas as pessoas, para que você tenha bênção, têm que fazer aí um sacrifício. E o sacrifício não é de vencer o mal. O sacrifício não é de vencer o maligno. É de botar o salário.
Amados de Jesus Cristo, essas coisas são sérias. Mas as pessoas não conhecem a Deus. Elas não conhecem a palavra. E elas erram por não conhecerem as Escrituras. Então, quando nós falamos isso, há um esvaziamento natural da igreja. Por quê? Porque as pessoas se assustam. Eu vou mais lá naquela igreja, não. Aquele pastor lá é um terrorista. Fica botando medo nas pessoas. Onde já se viu falar um negócio desse? Está na Bíblia. E quando fui chamado, Deus disse para mim: pregues a palavra, instas a tempo e fora de tempo. Porque virão tempos em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos seus ouvidos, ajuntarão para si mestres. Então, desavisados e iludidos com outros cristos, com outro evangelho, não se preparam. Então embarcam em um trem que acham que a última estação é o céu. Mas quando estiverem chegando perto do céu que eles acreditam, o ar-condicionado do trem não vai dar conta do calor. Há muitos que estão se precipitando no inferno, se dizendo evangélico, mas não leem a Bíblia. Não meditam na palavra. Não oram e não testemunham. Só procuram enriquecer-se. Porque na igreja que frequenta, é o que está se falando. Só se fala em coisas boas e, desde que a igreja esteja cheia e que tenha muita oferta e que o cabeça da pirâmide viva uma vida nababesca. O Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Alguns que já conhecem aonde eu moro vão achar que eu moro lá porque eu consegui tirar muito dinheiro dessa igreja para ter o que eu tenho lá. Eu quero dizer aos que estão chegando que já fui industrial bem-sucedido, mas que vivo pela graça e misericórdia de Deus. E só prego o que está escrito. Nós devemos entender essas questões. Olha só o que diz lá em Apocalipse, capítulo 22, 18 e 19. E aí eu fecho a mensagem. Portanto, declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Deixa eu abrir aspas aqui. As palavras da profecia deste livro, por alguns teólogos, é só o livro das revelações, que é o Apocalipse. Mas não é, porque toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para repreender, para redarguir, para que o homem de Deus seja preparado e preparado para toda boa obra. Então, a palavra deste livro é a palavra de Deus. Quem é a palavra? A palavra é o Logos. Lá em João 1, 2 e 3, no princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E todas as coisas que foram feitas por ele, e nada do que foi feito se fez. Então, amados de Jesus Cristo, quando está as palavras da profecia deste livro, se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhes acrescentará. Esses aí, os flagelos, e aí, aqui lá na minha está as pragas descritas neste livro. 19. Se alguém tirar alguma palavra desta profecia, deste livro, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritas neste livro. Então, amados de Jesus Cristo, eu posso vos dizer assim como Paulo diz: ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Você que está me vendo aqui, você que está me assistindo pela rádio, você que está me vendo pelo YouTube, você que está me vendo pelas outras mídias aí, se você ainda não recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, faça-o agora. Você não sabe como fazer isso? Ore aí comigo agora. Senhor Deus, em o nome de Jesus, eu creio que só o Senhor é Deus
E eu creio que Jesus Cristo é o Salvador, que veio para ser crucificado e verter o seu sangue pelo meu pecado. Então, Senhor, eu quero ser lavado no sangue de Jesus Cristo. Eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida. Eu quero ser salvo. Eu quero ir para o céu. O Senhor orou comigo assim? Procure uma igreja onde prega a palavra. Não procura igreja que tem chapéu grande, que tem alguém que briga aí lá na política, alguém que ensina as pessoas a fazer muitas coisas que é primo lá daquele que fez o templo, aquele que fez o grande templo lá. Procure uma igreja não mais próximo da sua casa, mas procure uma igreja mais próxima da sua Bíblia. E procure estar estudando a Bíblia. Um conselho. Leia o Evangelho de João, o livro do Espírito Santo. E vai crescendo na graça e no conhecimento. Procure uma igreja, não precisa ser batista. O céu não é batista. O meu Senhor e Salvador chama Jesus Cristo. E Ele salvou você. E agora você não pertence mais a você. Você pertence a Cristo. É responsabilidade de Cristo. Então entregue o teu caminho a Ele. Confia nele. Que Ele vai te levar em uma igreja onde se prega o Evangelho. E vai se preparando. Porque Cristo está voltando. Isto é importante. Essas questões são importantíssimas. E eu quero dizer a você que está aqui que ainda não aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não saia daqui sem Jesus. Venha conversar com o pastor. O pastor ora com você. E você vai confessar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. E vai ter o seu nome escrito no livro da vida. E vai ser salvo. E vai se encontrar com Cristo nos altos. E depois voltará para reinar com Ele. É muito importante isso. Tenham todos uma boa noite. Essa é a primeira parte desse nosso culto. A segunda parte, não televisionada, é a ceia. E alguns batistas têm dificuldade em denominá-lo Santa Ceia. E se não fosse santa a ceia, ou santo aquele que está à mesa, não teria maldição por aqueles que comem do pão e bebem do cálice sem discernir o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Como é santo aquele que vos chamou, sede santo também em toda a vossa maneira de viver. Não tem nenhum prejuízo de denominar a ceia como Santa Ceia. Dá para entender? Ela não é consubstanciação e nem transubstanciação. Ela não confere graça, mas para aqueles que não andam com a vida na presença de Jesus Cristo, tem maldição. Então, quando você for participar da ceia, a sua condição pode ser a pior possível. Arrependa-se, confesse o seu pecado, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Vamos orar, Senhor. O Senhor é conhecedor de todas as coisas. O Senhor é conhecedor de todos nós, ainda quando não existíamos. E o Senhor é conhecedor de nós até a inexistência física, até a eternidade. Então eu clamo ao Senhor por misericórdia, que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas nós conhecemos, que pertencemos a Ele, possam, Senhor Deus, serem impactados com a Tua palavra. E que o Espírito os ajude na interpretação da Tua palavra, porque são muitos textos, muitas informações em um pequeno espaço de tempo. E como as coisas neste pós-modernismo, o tempo precisa ser remido, nós estamos nesta maratona bíblica para falarmos acerca daquilo que vimos e daquilo que ouvimos. Eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.